Baixa o ego, sobe o som. Ego opressor, corda bamba. Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Então é o seguinte, estamos começando hoje um quadro novo aqui no canal, que é o Na Corda Bamba, que surgiu de uma ideia de fazer um documentário sobre a verdade sobre viver de música no Brasil. Eu iria fazer um vídeo dando a minha opinião, ia ficar um vídeo meio longo e tal, mas daí eu pensei, obviamente, se eu der só a minha opinião, vai ser uma coisa imparcial e eu me distanciei da música por bastante tempo, então talvez não seja a melhor opinião de todas, ou pelo menos tem áreas que eu não explorei, né? Tem questões que eu não trabalhei e a gente precisa ouvir todas as vertentes para tentar chegar num veredito. Então eu vou fazer uma sequência de entrevistas, eu ainda não sei quantas, se serão 10, 12, um ano, 6 meses. E depois desse tempo a gente pode compilar tudo numa playlist ou de repente fazer o documentário com trechos e de forma bastante objetiva a gente vai ter um documentário bem legal aí, um material bem legal para quem está interessado. Me perguntam muito isso. Ah, estou interessado em viver de música. Você acha que é uma boa? Então, quando esse material estiver pronto, eu vou encaminhar o material e a pessoa assiste para entender. Hoje eu tô um grande convidado aqui, que é o André Martins, guitarrista, grande guitarrista André Martins, que é um cara, eu tenho bastante coisa para agradecer e questionar também, eu vou colocar ele na corda bamba aqui para falar a verdade, Com tá? Porque não certeza. vem, aqui não vai ser politicamente correto, a gente vai falar o que tem que falar. E lembrando também, tá, pessoal, fazendo um parênteses aqui, que nós estamos em junho e esse é o mês da campanha Ame o Seu Hater, tá, pessoal? Você que tem é, um mouse parado em casa, um computador velho, um tablet que você não usa, um bônus de 4G, faça a sua colaboração, a sua ajuda sincera para esses profissionais aí que são os haters, né? O grande profissional do marketing digital para 2025, tá? Então, pessoal, para me acompanhar nessa sequência de episódios aí do Na Corda Bamba, eu vou contar com o Heraldo Parma, que também vai dar sua entrevista, mas ele vai me ajudar aí a colocar os músicos na corda bamba para falar a real sobre o que é viver de música no Brasil. O nome desse quadro até ia ser Ego Compressor, né? Pra gente ver se a gente consegue aí resolver algumas questões, brincadeira. Ego Compressor Pro 2. Sem Noise Gate. Mas o grande ponto é o seguinte, de maneira objetiva, tem muitas atividades dentro do ramo da música, né? O que é ser técnico de som? O que é ser sideman? O que é ser professor de música? O que é ser endorse, sei lá, o que é, entendeu? Tem N questões que a gente vai discutir aqui e cada um vai trazer sua visão para a gente ter esse compilado lá na frente. Então, apresentando aqui André Martins mais uma vez, já quero começar agradecendo. Para quem não sabe, o André foi o cara responsável. Eu não sei nem se ele lembra disso, mas vou colocar aqui na mesa. Por me escravizar, me colocando como transcriptor da cover guitarra. Na Mas, chibata. mas que na época foi uma oportunidade importante, né? Eu tinha acho que 19 para 20 anos. Eu tinha um site, né? O Guitar Clinic, que a gente se conheceu naquela época. Eu fiz a resenha do seu disco, que é o Argila. Argila? Isso, né? Foi, inclusive. 2015? Não. Não, 2007. É 2007. Então foi o Agilo. Isso, foi o Agilo. Depois foi Harlem, é isso? O Depois segundo foi o disco? Harlem em 2013. Depois, daí a revista já tinha acabado já. Sim, até pegando um gancho aí. Eu conheci o Alexandre da Black Records, que também vai vir na entrevista aqui, que Sim. lançou os meus 2 discos. Eu peguei o final da época das revistas, eu ainda peguei um pouco dessa transição, né? Fui transcriptor. Quando eu entrei na Guitar Player, aí já foi outra indicação, não foi do André, mas foi decorrente dessa primeira indicação do André. Além de fazer a revista, eu tava fazendo vídeos, né? Pra poder mostrar as músicas e tal, né? Naquela época. Você acha que não foi a minha, mas Foi? eu já tinha te recomendado pro Davi há muito tempo já. Ah, tá. Então tá vendo? Deus escreve certo por linhas tortas. Se é Tá pra vendo? falar. Não, falava. Não, mas depois, É. não lembro quem foi. Acho que foi, tinha feito uma entrevista do Greg Howe, alguma coisa assim. Bom, obrigado pelo convite. Vou falar, já que você está falando desse Nem tópico. apresentei Obrigado você, aí. né? Foi mal. É um prazer aí também rever o Heraldo desde a Santa Marcelina. Acho que a gente não se vê, né? Nossa, Isso já está fazendo 5 anos, né? Esses meu 5 anos é a Deus. pandemia, né? Meia década. Foi 2019. Foi 2019 para 20, comecinho de 20. A gente ia começar ali e aí entramos em clausura, né? Na época, existiam 3 revistas no auge ali, né? Daquele mercado impresso, que era a Guitar Player, a Cover Guitar, que foi a primeira revista, né? Foi começo dos anos 90. 1 ou 2 anos depois veio a Guitar Player Brasil e eu acho que no começo dos anos 2000 teve a Guitar Class, que era da mesma editora da Guitar Player. Precederam essas revistas
A Toque Pra Quem Toque Pra Quem Toca, vocês devem lembrar dela, que era do Rui Castro, não o biógrafo, um cara que inclusive estudou comigo lá no EMAI, o Rui guitarrista, que abandonou a música já na época dos anos 90. Existiu a Backstage por um tempo, do Rio, né? Existiu a revista Música e Tecnologia, se não me engano, também do Rio. Aí teve a série da HMP, que foi cover guitarra, cover baixo, cover teclado, bateria e percussão. Chegou a existir acústico. Existia uma revista chamada Violão Pro, agora eu tô lembrando, não lembro quem que editava. Muito bacana essa revista. Best Player, acho que chegou a sair no Brasil também, né? A Bass Player, né? Chegou a sair no Brasil. Isso, e as revistas Modern de guitarra... Drummer. Modern Drummer também, do Rui e da Tereza, que é irmão do Rui. E desde aquela época, quem me convidou para cover guitarra foi o Sidney Carvalho, que eu sempre agradeço muito. Inclusive, o Sidney, na época, nos anos 90, o Sidney foi um dos primeiros a estudar no GIT, no EMI, em Los Angeles. E eu consegui o telefone dele, um cara que tocava comigo, o Marco Colonna, que é técnico de som do Sesc. Colonna, você falou? Marco Colonna, Marco Aurélio Colonna. Ele foi meu professor de guitarra, olha que coincidência. Então, o Marco é um grande... Conheço o Marco desde os meus 15 anos de idade. Dei aula pro Marco. O Marco foi para Los Angeles, ficou um tempo lá também. E eu, lá no começo dos anos 90, o Marcão, ele é mais velho que eu, então eu tinha 15, ele já tinha uns 20 anos. Na época era muita diferença, assim, né? E ele foi me apresentando esses caras, assim. Foi a primeira vez que eu fui ver o Jonas. A gente tá falando de uma época que não tinha internet, as revistas nem tinham começado ainda. Então, eu conheci o Sidney, anos depois, eu fui em 97 para lá, e eu liguei para o Sidney tinha acabado de voltar do EMAI, e acabou me passando todos os contatos, assim, como arrumava uma casa lá, sabe, essas coisas que, bicho, você tinha que ligar, a Embratel, ligava depois das 8 da noite, que era menos caro, né, para você conseguir falar. E para falar tinha um delay, né? Alô? Tinha um delay, e aí Alô? você tinha que torcer, você tinha que torcer para que alguém que te atendesse não fosse tão rápido assim. Falar, olha, eu já começava a falar, oi, eu sou do Brasil, se você falar devagar, eu consigo te ouvir direito, né? E, enfim, aí quando eu voltei em 2000, o Sidney, o Dema K e o Celso Wolff, que foi da One Pixel, que foi super importante, eles foram um designer, foram os caras que fizeram os meus sites durante anos. O Celso fez site para todo mundo, Tajima, na época, Meteoro. Ele foi talvez o maior desenvolvedor de sites do começo do século XXI aqui do Brasil para empresas de música. Eles tinham um portal chamado Guitar Brasil, não sei se vocês vão lembrar disso. Durou 6 meses. No começo dos anos 2000, o grande nome da internet, a grande coisa, era uma coisa chamada portal. O IG era um portal, o UOL era um portal, o Terra era um portal, né? O UOL comprou do Mandic, que é o cara que trouxe a internet para o Brasil, um cara genial, que tem palestras gravadas até hoje, você encontra o Mandic. E o Guitar Brasil foi a primeira coisa no Brasil de internet de guitarra. O Sidney falou, André, você acabou de voltar, você não quer fazer alguma coisa, uma matéria, você trouxe algum equipamento? E eu tinha trazido o Sansamp, o Hack PSA1, dentre outras coisas. E eu fiz uma matéria para eles, falando do Sansamp, né? Como eu já usava, eu já gravava, era coisa minha. E antes da música, eu tenho uma graduação em propaganda, comunicação, né? Eu fui redator em agência de propaganda, fiz estágio. E saí desse mercado porque entra um ponto que talvez venha aqui depois da entrevista, que é a famosa... Eu tinha 22 anos, 23 anos, e falei, cara, eu sinto que eu quero tocar, quero viver disso, Tinha uma vocação ali, desde os 11 anos tocando, né? Então eu fiz um texto legal, eu sabia escrever, não tenho formação de jornalista, nada disso, mas eu sabia escrever, sabia as regras da comunicação, né? Começar redação da FUVEST, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, aquela coisa toda básica, que era básica, pelo menos, né? Hoje não mais. Sem querer cortar seu raciocínio, mas já cortando, você falou de um negócio, cara, que eu acho que tem a ver com o que a gente vai discutir aqui. Tá rolando aí no meu canal essa discussão também. Você falou, pô, eu fiz uma matéria pra eles, né? Tipo, parar pra pensar, né? Pô, 25 anos atrás, a galera talvez mais nova aqui nem entendia que seria isso. Que é você, né, tipo, de fato, parar, analisar, parar pra escrever com cuidado, português correto e tal. Hoje em dia, você faz uma matéria dessa em quanto tempo no chat GPT? 1 minuto? Nem isso. Ah, não, é outro mundo. Outro mundo. A gente está falando de uma época que a internet no Brasil estava começando, a internet lá fora,
eu, quando morava em Los Angeles, eu tinha o Earthlink, que era super lento. Os Estados Unidos estava 2, 3 anos à frente do Brasil, em termos só de velocidade e disponibilidade de modems, mas a tecnologia no Brasil foi até mais rápida do que lá, em termos de... Tinha o América Online, né? Nessa época. Não, American Online, Netscape, eram umas coisas assim, bicho. Eu lembro que a primeira vez, isso foi em 98, eu estava em Los Angeles, eu assinei o plano básico da Earthlink, eu descobri que era mais fácil falar com os meus pais, porque a gente se falava uma vez por mês ou duas por Embratel. Eu tinha um telefone de ficha da Pacific Bell no EMI, que eu descobri que 1 hora da noite, quando se apertava, aí caía um monte de quarters, que eram as moedinhas, né, de 25 cents, e aí caía um monte, assim, e para fazer uma ligação de 3 minutos, você usava 3... Então eu ficava, cara, umas coisas assim, é impensável. Então a gente está falando de um mundo que não é o mesmo mundo, ele acabou. Como também em 2000, a gente acha que o mundo vai... nossa, só aconteceu agora. Eu e o Heraldo, a gente tem um pouco mais de idade do que o Rafa, talvez a gente se lembre, em 2000, se você voltasse 25 anos, era 1975. Cara, nada era mais velho em 2000, Heraldo, me corrija se eu estiver errado, do que 1975 nos anos 2000. Se você te fala de 1990 e voltar 25 anos, você tá falando de 1965, cara. Não tinha nada de rock, guitarra, tava começando ali em Londres, uma coisinha ali em Nova York, né? Então assim, quando a gente tá falando, eu sempre faço essa comparação, cara. Pega 40 anos, é porque 1985, era bem jovem em 85. Foi muito legal porque eu era jovem, tava na escola, jogava bola, tava aprendendo guitarra, enfim, né? Pega 1985 e volta a 40 anos, você tá no final da Segunda Guerra Mundial, bicho. Você tá num mundo que é caótico. Não existia nem o imperialismo norte-americano, estava começando ali, Plano Marshall, estava começando no fim de 1945 para 1950. Não existia guitarra elétrica sólida em 1945. Então, assim, esses 25 anos, um quarto aí de século, mesmo sendo anos 2000, os anos 2000 era só 1990 repaginado com... tinha que ligar o modem na linha telefônica, esperar, conectou, um monte de... agora a linha ficava ocupada, né? Ninguém quase tinha celular ainda nos anos 2000 no Brasil, ninguém. Isso começou em 2004, né, 2003, a ficar mais popular. Enfim, e fazer uma matéria naquela época significava o quê? Fazer pesquisa, de alguma forma, né? Saber o que você estava falando, eu tinha um medo, fui aprender o que era o XLR, eu já sabia, tinha feito um curso, né? Então fui pegar o meu material, o XLR, não sei o quê, porque tinha saído da XLR, qual que era a diferença do P10. Eu fiz toda uma matéria que, se fosse impressa, era um portal, essa era a novidade. Mas ainda seguia, os portais tinham um formato impresso, só que online, né? Seria uma matéria de 6, 7 páginas de revista, né? E aí eles gostaram, o Sidney adorou, o Celso, tudo, me apresentou, o Celso já conhecia o Dema de Los Angeles, e aí eles me convidaram para fazer parte do Guitar Brasil permanentemente. Naquela época a Cover Guitarra começou a crescer muito, e eles resolveram fazer um conselho editorial, chamava isso, era toda sexta-feira, e era um lugar gigantesco porque era uma editora, produzia assim 15, 20 mil revistas de papel por mês. Assim, mais. Não sei o quê. Mais até, acho. E então você andava, via o estoque, tinha o carinho, eu lembro até o nome dele, o Alemão, falava, e Alemão, beleza, tal, né? Ele que dava as revistas. Desculpa E aí te a gente... interromper, André, mas só para lembrar uma coisa que eu acho que tudo isso que você está falando, que é muito importante a gente estar localizando o tempo, são as demandas, né? Porque nós estamos falando aí de 20, 30, 40 mil revistas de uma revista. Uma. Então tinha toda a cadeia de revistas que todo mundo estava comprando. Então nós estamos falando de um editorial aí de demanda de o quê? 150 mil, 200 lembrando mil que... compradores. Isso, é a Juntar demanda da tudo. época, que começou naquela época a distribuição nacional. Lembrando que se a Cover Guitarra vendia 20, 30 mil, era desde os anos 90, já a Veja semanal vendia 2 milhões de exemplares em banca, né? Isso é uma coisa importante, porque tinha consumo disso. Então a gente, qualquer super interessante vendia 100, 120, 150, 200 mil, Exame vendia 300. Então a Cover era pequena se você comparar com essas revistas. O custo não era tão absurdo. A gente estava falando, seria o equivalente hoje a uns 10, 15 reais uma revista. Hoje, o que você faz com 10, 15 reais? Você não compra nem o jornal de domingo. Os que sobraram, que minguaram. Nem tem mais, né?
E aí eles me convidaram para fazer parte desse lugar. Então também tem um pouco daquela história de você está participando também da gênese da coisa. O que o Heraldo falou, é a demanda. A revista cresce, o Regis já era editor, o Regis ele tem uma formação de dentista, ele toca bateria, a gente tocou milhares de vezes juntos. Só que o Regis não era músico, e ele precisava, bicho, a revista começou a crescer, transcrição. O Encore, que era o programa que se usava, mas o Encore era um horror, assim, um horror. Você Mandava mandava pro Encore. era pau em cor, assim, era um horror. E assim, cara, imagina você lidar com uma revista técnica que tinha transcrição, entrevista, teste de equipamento, comentário. Então o Regis foi ficando cada vez mais para cuidar da parte jornalística, comentário de disco. Ele tinha a tia Cotinha, que era uma personagem que ele inventou, que era exatamente a hater, para lidar com os haters. A gente, já que o assunto também é esse, a Cover Guitar, como todas as revistas, tinha os haters, só que o cara tinha que escrever, depois tinha que mandar e-mail. Olha o engajamento desse pessoal e trabalha de graça aí pra todo mundo, né? Pois é, desde aquela época. E era uma das coisas mais engraçadas, era ver a tia Cotinha, que era o Regis, né, nesse personagem da velhinha da praça, né, que ia lá e descia o cacete nesse leitor, nessa leitora, que reclamava, porque as pessoas reclamam, né, desde sempre, desde que mundo é mundo tem os haters, né. E aí se formou esse conselho editorial, que teve vários músicos que foram passando, né, e passado um ano disso, convidaram para ser como é que era? Editor técnico. Então aí você tinha já. Até então, a minha troca era um anúncio na Cover Guitarra, que era o famoso anúnciozinho. Era remuneração. Era a remuneração, né? Que custava uma grana e dava um resultado absurdo, cara. Eu nunca tive. Cara, no Eu começo. só tive resultado quando. Desculpa, eu só tive resultado quando eu comecei a fazer vídeo. Um anúncio Não, na revista. mas não se fazia vídeo em 2001, 2002. Ah, não, digo assim, quando começou a dar certo pra mim foi na época que começou a ter os vídeos da Guitar Não, Player. o anúncio era uma loucura. Tanto que eu, inocentemente, no começo, eu pus o meu número de telefone. E, cara, eu comecei ali, depois de 2, 3 meses, começava a receber ligação de sábado, domingo, de segunda, de terça. Eu tô aqui, não sei aonde, eu vou comprar um amplificador. Você acha que qual que eu tive que mudar o número do telefone, cara. Não tinha essa coisa de chip, era um Motorola StarTAC, aqueles que abria a tela verde, não tinha chip. Fui lá nem era Vivo, acho que era BCP, eu sei lá quem que era. E fui trocar o número do telefone. E aí não pus, aí pus o e-mail. Só falei, não, cara, não tem condição de ficar com o telefone, porque você não sabia quem ligava, você não sabia quem era, não tinha tanto telemarketing, você atendia, né? Os alunos também ligavam. Tanto que eu abri uma escola em 2002, a GIG, que era na Rua dos Pinheiros, e aí a gente começou a trabalhar, né? Então a revista vendia, você tinha retorno, e isso alavancou, de certa forma, a minha entrada de volta ao Brasil. Voltei em 2000, em 2002 já estava com a escola, já estava com a revista, já estava gravando o primeiro disco, a gente ganhou um prêmio, eu e o André Fonseca, da Microsoft, chamado Art Supply, foi o Art Supply 2, que é uma outra coisa legal a se falar. A Microsoft sendo mecenas de música instrumental. Né? Uma coisa que hoje em dia assim, não ouvo mais falar isso. Né? A gente ganhou um prêmio, nosso lançamento foi no Teatro do MUBI, ali na Avenida Europa, uma coisa super bacana, assim, um artista plástico fez uma capa pro prêmio, depois a gente fez a capa do disco conceitual. Essas coisas aconteciam porque era o mundo daquele momento, né? Existia a gravadora, o Black fundou a Black Records. Por causa do Infinito ele gostou e o Agila foi o primeiro disco que ele fez pela Black Records, né? A gente começou a fazer o Agila e o Black, o Alexandre que o Rafael citou, ele é do Rio, a gravadora é do Rio, mas ele morava em São Paulo na época. Lançou depois o Castilho, lançou disco do Dado Villa-Lobos, lançou do Rafael, lançou... tem uma série de discos, né? Então é isso, assim, cara. Essa matéria... Mas isso você está falando mais nesse sentido editorial e por consequência, a coisa da educação. Mas e tocar? Como é que era? Então, naquela época eu voltei. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em 2000, eu falei, bom, eu fiquei 3 anos fora e agora eu já dava aula de guitarra antes de ir, né? Mesmo sem a formação, sem saber muitas vezes, porque os meus professores até eu perguntava, né? Fiz Fundação das Artes, com bons e maus professores na Fundação das Artes. Comecei a dar aula, naturalmente, alguns alunos, alguns amigos me procuraram, eu dava aula em casa e comecei a trabalhar no Conservatório Beethoven um dia. Trouxemos o Gambale em 2001, em janeiro de 2000, fizemos um festival
de verão em Campos do Jordão. Enfim, fizemos, deu certo. O Gambale fizemos uma semana em Campos do Jordão, de terça a sexta, e no sábado fizemos um concerto de encerramento no Centro Cultural São Paulo, lá no palco grande da Arena, né? A gente abriu e o Gambale tocou, né? No fim. Então você vê, aí e eu fiz bar, muito bar, né? Era casado com a Paula Souto, cantora de choro, MPB. Na época a gente fez muito bar, Vila Madalena, duo, trio, o Igor De Bruin tocando com a gente direto, em trio. A gente tinha os quartetos, projetos mil, assim, de música instrumental, de música pop. Fizemos Festival da Globo, fomos pro Rio com o Serginho Benevenuto, lá na Rio Música, gravar e produzir uma faixa chamada Roseira pro Festival da Globo, lembra de 2002, 2003? Fizemos Festival Eldorado, gravamos lá no Torrado, em Santo André, para Eldorado. Cara, a gente fez todo o circuito que se possa imaginar entre Rio e São Paulo de música instrumental e música MPB mais moderna, assim, vamos dizer assim, moderna, né? Mas uma coisa um pouquinho mais uma MPB naquele momento, no começo dos anos 2000, que não era MPB clássica dos anos 80, 70, né? Então tinha mais guitarra, tinha uns loops, umas coisas. A gente foi fazendo essas coisas, tocava muito. O Dema fez guitarras paulistanas, você deve lembrar, Heraldo. Bem, Todas as bibliotecas, teatros. Fizemos festival da Free Note no Centro Cultural São Paulo também. Fizemos show na Praça Vila Madalena, de domingo tinha festival de palco de rua. Enfim, alguns pagavam mais, outros pagavam menos, mas eu gravei o disco vendeu 15 mil, esse primeiro disco. porra, que legal. Cara, mas olha que louco, né? Hoje, impensável, né? Não, é impensável, impensável. O segundo disco Impensável, inviável. Não, impensável. O segundo disco, Argila, eu e o Ricardo Gilfrida, que é um cara que acho que você devia chamar, porque o Gilfrida optou em não viver de música, grande guitarrista e violonista. O disco foi para FENAC, Saraiva, Cultura, Livraria da Vila, Travessa no Rio. A gente fez Centro Cultural, fez um teatro no Bexiga, não lembro o nome. Fizemos o MAC da USP. A gente ia do trio pro lançamento do disco. Em lugares, mano, a gente botou mais de 300 pessoas no Teatro da Cultura do Shopping Deixa eu te Vila Lobos, interromper, porque é uma coisa que eu acho que é uma pergunta boa, né? Isso você está falando da sua história, mas estava acontecendo várias histórias de um monte de gente, tudo ao mesmo tempo. Existe uma tinha cena. demanda para tudo isso. Existiu uma cena. Porque a pergunta que não quer calar é assim: você está ali no começo de 2000, chegou dos Estados Unidos, Mopic, demanda, revista e um monte de coisa, que ainda tem o que precede, né, a década de 90, que eu acho que foi a estruturação de todas essas possibilidades e tal. E agora, velho, quando você olha para 25 anos atrás, você podia imaginar que estaríamos nesse cenário Não. improvável? Não. Eu achava o contrário, na verdade, né? Eu tenho que respondendo um pouco aquilo que você falou da cena, né? Essa cena era fortíssima. A gente se encontrava nos lugares, estúdios, gravações, bares. Na Teodoro. Não existia rede social em 2002. Era network presencial, o Orkut começou a chegar no Brasil no dezembro de 2004 para 2005, muito vagarosamente. A rede social era a orgânica. A gente se falava mais por telefone do que se fala hoje. Fixo. Fixo ou celular, era mais caro, mas quando era só, né? E pagava. Se falava mais. Eu ia direto para o Rio de Janeiro, o Castilho, desde 2000, meu amigo. Fizemos o festival do Luffy. O Luffy participou da paleta Lost Dog. Me levou para aqueles festivais de música que tinha, sabe, em vários lugares pequenos, né? Feiras de festival. Tinha a Expo Music, Heraldo, a gente tá esquecendo a Expo Music, que acontecia... Eu ia chegar lá, 3 galpões. 3 galpões do Center Norte, ali, da Expo Center Norte. Cara, assim, eu tocava todos os anos, mas tocava na Tajima, tocava no Seis, conhecia, eu tocava na Meteoro, na Dijógio, tocava na Oner, fui endossado Era na frenético, né? Era tudo frenético. Não, era muito frenético, tinha que discutir agenda, cara. E na cover guitarra, eu fui fazer visita na Janine, e todas essas fábricas, era Meteoro. Mas naquele momento,
2009 para 10, até 11, assim, a gente falava, cara, o Brasil Tá rolando, né? tá rolando. Eu venho de uma classe do EMAI e do GIT que tinha no Lama, depois que quando eu mudei, tinha 6 pessoas, um brasileiro, que era eu, um japonês, um alemão, um italiano, um grego e um americano. E desses 6, que é da mesma turma, eu era o que a carreira mais rolou. Ativa. E e o italiano somos os 2 únicos músicos até hoje que vivem de música. Não é fácil viver de música na Alemanha, não é fácil viver de música nos Estados Unidos. Isso Nossa, aí, é uma cara, lenda, é uma lenda sempre- isso. eu e o Rafael, a gente sempre conversa sobre essas coisas. Que tem um romantismo, né? Total, A coisa total. do cachorro vira-lata, né? Total. Sentimento de Você ser tem um vira-lata. estado na Europa social que te ajuda com um monte de coisa, mas você viver de música, eles não faziam o que eu fazia, porque, Exato. cara, eles falam, mas você lançou um livro, caramba, um disco, e não Então, sei Mas o lá quê, aí, fora eles valorizam mais, né? Vai dar tudo certo. né? mas aí é o que eu venho batendo na tecla aqui, né, no canal. Se você não sabe empreendedorismo minimamente, marketing minimamente, seja você garoto de programa, uma loja aperta parafuso, bilionário, você tá ferrado, entendeu? No mundo de hoje. Você tem que Eu ter acho que o mínimo, pelo menos, desses assuntos, entendeu? você tem que gerenciamento de carreira, né? Que muitas vezes você aprende fazendo, né? Você vai trocando o pneu conforme o carro vai andando, mas às vezes é legal parar o carro para trocar os 4 pneus e fazer balanceamento. Então, isso é necessário, senão você destrambelha, né? Sai da estrada. A gente vive uma cultura do aquilo deu nisso, né? É, Uma coisa que vai se autogerando sem controle, sem perspectiva, sem planejamento. Até ontem eu estava escrevendo um texto para um artigo, porque o cara se torna especialista por circunstância. é, pois é. Ele não é assim, ele fala, bom, eu vou fazer tal coisa. Ele pode ir aqui, assim, mas as situações vão levando ele para fazer alguma outra atividade só por uma questão de que deu certo por acaso. Por acaso. E às vezes ele dá certo ou errado, se ele sabe pelo menos por que deu certo, por que deu errado, é que E nem às na vezes ele não improvisação, sabe. quando você está ensinando alguém. Você fala assim, eu preciso estudar, eu preciso saber as esquemas. Eu falei, cara, não, mas quando der certo, você vai saber por que deu certo. Quando der errado, que vai ser a maioria, você vai saber. Então, no mínimo, você deveria saber, aqui eu acertei por causa disso. Toquei uma nona num acorde, você, que legal. Tá. E aí vai, né? Assim, o especialista de circunstância é aquela necessidade do cara. Ai, meu Deus do céu, sabe? Agora, se você parar, e aí é o ponto que eu falei pro Rafa quando a gente estava, quando ele comentou dessa entrevista, eu falei, olha, eu sempre fui e ainda sou a favor, assim, eu vivo de música no Brasil, eu não faço, nunca mais trabalhei com propaganda, fiz trilha para propaganda, que hoje quase não compensa mais, e eu meio que parei de fazer isso porque eu recebi uma ligação às 10 da manhã de um cara pedindo da trilha para as 3 da tarde, no mesmo dia. Assim, cara, eu falei, pô. Quando foi isso? Foi ano retrasado, 2023. É Foi a só passar última um vez. site para ele chamado suno.com que o cara Não, em agora, 15 minutos agora de tempo. ainda não tinha o Suno, mas agora Não, acabou de agora ver. está aniquilado, né? O Não que, teve o que nem tinha. tiro de misericórdia. Esses trabalhos eles foram reduzindo. Enfim, em 2010 eu entrei na Fafá, só para ilustrar. O cachê hoje que se paga, não só o da Fafá, a Fafá sempre pagou bem, mas o cachê em geral de artista, fiquei com ela até 2020, é menor hoje do que eu ganhava em 2010. Eu ganhava uma tabela e meia. Hoje nem tabela da OMB Não existe mais esse referencial. Não existe Existia a mais. tabela, a famosa tabela da UNB. Tinha artista que pagava meia tabela, artista que pagava uma e meia. Os do Rio ali, os maiores pagavam 2. Aí tinha a diária e geralmente metade ou 1/3 do que recebia do show recebia por ensaio, né? Poucos anos atrás eu fiz um levantamento para saber quanto que era o salário mínimo em 2003. R$ 240. Pra você tocar no boteco, você ganhava 200 a 250. Olha aí. E hoje, estamos aqui em 2025, o cachê para tocar, que hoje é o dobro do tempo, é 3 horas e meia, entre 200, 150, 200, 250. Para
cada Agora, música. conta a inflação de 25 anos, né? Calma, tem que levar tudo. Não tem nada. Tem que levar, você tem a caixa de PA? E marcar, você tem que levar o prato, o talher, o copo. Se você for comer, você tem que ter o seu. Não dá, Então, cara. pô, um palito de dente, velho. Gina, É. você teve reajuste. Agora, a carreira do músico foi um inverso. Congelou e desceu. Culpa também, não só dos contratantes, mas culpa também do próprio, da comunidade musical. É lógico. Porque isso, É muito acompanhando romântico. artista, você percebe isso. Ah, você não pode fazer, eu posso. Você faz por. A gente veio acompanhando isso ao longo dos anos. Ah, tá pagando 2 tabelas, agora vai pagar 1,5. 1,5 vai pagar uma. Agora não vai pagar uma. Eu lembro que a última referência da tabela era R$ 1.500. Agora vai pagar 1.000. O cara fazia por 1.000, agora vai pagar 800. Sempre Cara, alguém. agora é salário. É salário. O cara fecha É, um salário e toca quantas vezes o artista quiser. Então Tipo, isso é 4 culpa pau também por mês. de um mercado. Eu sempre falo, OMB era uma porcaria. OMB é a Ordem dos Músicos do Brasil, tinha que fazer a prova para ter a carteirinha. Eu tenho a carteirinha, em algum lugar a carteirinha azulzinha, parece uma carteira de trabalho ali, de A folhinha e tal. profissional, né? Tinha com a profissional, tinha que fazer teste, toquei Retrato Brasileiro do Baden Powell, a tiazinha pediu Você a fez com a partitura. tia Ondina? Eu acho que foi ela pediu a partitura, ai que lindo, moço, essa música, eu dei pra ela a partitura, era um xerox, né? Alguém já tinha me falado que se ela gostasse, não, eu dou pra senhora. Mas existia uma referência assim, vai tocar ao vivo? É tanto, não pode ser menos, senão lacra, vai, ECAD é tanto, show é tanto, direito conexo é tanto, não sei o que, cachê de show, né? Existia a famosa tabela, mesmo que os caras burlavam algumas normas, o pagamento sempre foi referencial a esse valor da Essa tabela. tabela. No momento que você não tem mais isso, é selva. Terra sem lei, total. Velho E oeste. assim, eu não vou pagar para trabalhar, cara. Assim, eu já não tenho mais 20 anos que O eu tô problema é entrando que no estão mercado. pagando. Esse é Então, o problema. mas isso é aniquilação. Então, quando o Rafa falou assim, é possível viver de música? Sim, eu vivo a minha vida toda, vivo bem, faço o que eu gosto, não é fácil. Você não só improvisa na guitarra e na música, você tem que improvisar na contabilidade, você tem que se profissionalizar, cada mês é de um jeito, mas você entra num nicho. Eu acho que hoje a gente é resultado de tudo que a gente fez na vida. Então a gente é um nicho. O que eu não sei é se eu conseguiria entrar profissionalmente na música hoje, se eu tivesse 20 anos de idade. Eu não sei. Esse é o ponto. Aí eu não sei responder se sim ou se não. Eu afirmo quase que não. Eu não quero ser apocalíptico, né? Que nem aquele livro do Sabe por que eu Roberto. falo? Porque eu tenho um moleque de 23 e ele quis entrar na música. Ele não vive mal, mas ele não tem a perspectiva que eu tinha na idade dele. Vamos lá. Primeiro ponto. Você era publicitário, aí você foi estudar no exterior, é isso? A história é essa. Isso, vendi Quanto tudo e fui você, pra lá. quanto você acha que estudar no exterior mudou de fato a sua vida, assim, no sentido guitarrístico? Naquele momento, nos anos 90, fui em 97, voltei em 2000, eu queria respostas e eu não achava aqui. Quando eu fui fazer faculdade, eu tinha 17 anos e eu optei por propaganda porque só tinha violão erudito ou composição e regência. A Unicamp abriu só depois, guitarra. Pegando um gancho aí, eu não sei como está a Universidade de Música hoje, né? Eu também me formei em 2009, faz muito tempo. Mas eu penso assim, a Faculdade de Música deveria ter, na minha opinião, marketing digital, Sim. repertório popular, networking, sei lá, tudo que envolva a profissão hoje, né? E não só a parte técnica, né? Na verdade, né? Eu tô acompanhando. Eu acabei fazendo depois mestrado, doutorado, pós-doc e tal. A gente deu aula na Santa Marcelina, às vezes dou aula no Souza Lima, continuo participando de congressos na USP, no Unicamp. A faculdade comete os mesmos erros, a universidade em geral comete os mesmos erros que acontecia na década de 90. Abriu um pouco, mas muito pouco. Quando se fala de guitarra popular, na verdade é uma faculdade que toca jazz e MPB, no máximo bossa nova. Você não tem uma faculdade de guitarra que ensina frevo, que ensina cavalo de pau, que ensina Cara, não tem axé. nem band. Não tem band. Bom, band eu tenho uma história incrível, que quando eu tinha 16 anos eu fui fazer o teste na Fundação das Artes. Eu tinha 16 anos de idade e o deus da guitarra da época da Fundação das Artes em São Caetano do Sul
me aprovou, mas quando eu saí da sala, falou: nunca mais dê um bend na sua vida. Guitarrista de verdade não dá bend. Guitarrista, ó, põe isso aqui, ó, Rafa. Guitarrista de verdade não dá band. Isso aí vai dar muito lá. Isso aqui, E, esse é e se, bom, hein? e se ele ver, ele vai saber, tá? Enfim. Mas, enfim. Então, assim, Foi o cara, André que disse, eu não sei de nada, hein? Olha, o eu disse porque eu Mozart disse uma vivi. vez, o Eu Mozart vivi. disse assim: eu não acredito em faculdade de guitarra se não tiver uma matéria chamada band. Bend, cara. Porque então, ir para Los Angeles. E por que Los Angeles? O EMI, o GIT, cresci lendo Guitar Play americana, Guitar World, e o EMI, e aquela página Spotlight do Mike Sharpnell, que depois fez a Sharpnell Records. Meu, é Scott Henderson, é o Tony McAlpine, é o Greg Howe, é o Frank Gambale. Aí eu falei, cara, tem que ir pra lá, cara. Não tem assim, não tem aqui. Eu lembro que eu ficava, meu, Blue Bossa. Tinha 16, 17 anos. Falava, eu já olhava aquilo, pedia explicação para os professores, e eles faziam uma coisa que parecia ciência de foguete, cara. Eu olhava e falava, não pode ser tão difícil assim, cara. E eu tinha 16, eu já tinha o Shediac, que meu pai foi músico amador, nunca foi profissional, mas tocava violão, tanto que aprendi a tocar violão em casa. E meu pai fazia aula de teclado com um cara que tinha uma banda no restaurante São Judas Tadeu, que recebia Fábio Júnior, recebia Fagner, umas coisas loucas, assim, né? E ele era o maestro dessa banda. Então meu pai comprou lá, eu tenho a edição de 1989 do Harmonia e Improvisação, que é um livro maravilhoso. 83. Ou então, a minha deve ser a segunda. Mas assim, você lia aquilo sem explicação, cara. O Shediac fez aquilo como um manual para ele dar aula, e depois lançou em livro, e foi ótimo, né? Abriu muitas portas. Mas ninguém entendia nada. E eu falava, cara, não é possível. Tanto que você chegava em Los Angeles, você ia no EMI ou no Lama, Blue Bossa era a aula da segunda, era a música da segunda semana. Cara, 2, 5, 1 maior, 2, 5, 1 menor, meio tom acima e acabou, não tem mistério, né? E aí então, ir para lá representou finalmente a minha sede de querer conhecer, de querer estudar, foi suprida. E morar fora, naquele momento da vida, e nos anos 90, que não era nem 2000 ainda, 97 para 2000, seja o que eu fosse fazer, mudaria como pessoa. Então, considero a minha vida antes e depois. Eu nunca tinha morado fora, nunca tinha morado com minha mãe com 22 anos. Pedi para minha mãe me ensinar a fazer arroz, ovo, um bife. Falei, cara, me ensina, sabe? Eu fiz um curso em casa de tipo, né? Porque sobrevivência na selva. vou morar sozinho, sabe? Assim, a gente se vira. Então você se forma como ser humano, morando num lugar estrangeiro, morando num lugar totalmente diferente do Brasil. Naquela época, o Brasil ele foi ficando cada vez mais parecido com os Estados Unidos em termos de comportamento consumista. Naquela época era menos, né? A primeira vez que eu fui na Guitar Center, lá na Sunset Boulevard, em Los Angeles, eu quase morri do coração, cara. Você entrava naquela loja imensa, 400 guitarras, um excesso de tudo. Naquele momento, esse mercado nem existe mais, Sun Nash fechou, acabou isso, Ixi. né? Deixa eu te interromper um minuto com uma coisa que você falou aí que é muito importante. A gente fala o termo de empreender, né? Que é a palavra da vez, né? De marketing digital e tudo mais. Mas a gente está falando de níveis de autonomia, certo? Então, quer dizer, tudo isso foi surgindo das suas observações e ações. Alguém não ficou na tua cabeça falando assim, ó, a carreira é assim. Não. Você faz assim, você faz assim, você faz assim. É uma coisa de observação e autodirecionamento, certo? E de se colocar, por exemplo... É isso que eu estou falando, autodirecionamento. Você vai vendo ali, você fala, peraí, eu não estou entendendo isso aqui, Sim. Aqui tem um problema de ensino, de compreensão, de conteúdo, deve ter alguma outra alternativa para que eu entenda isso de uma maneira melhor. Então, o Rafa também é um exemplo de autonomia, eu também. E a gente começou a ver que quem se destacava tinha isso. Sim. Isso não parece que é uma coisa um curso de ser autônomo, Não. né? Nesse sentido. Parece que é um insight, quase que um presente drive.
genuíno É um drive interno que rola, de qualquer área. inquietação, sei lá. É, E hoje, você acha que essa autonomia está não, rolando? não. Não, porque assim, até em termos de geração Z, geração não sei o quê, Exatamente. os meus alunos eu tenho poucos alunos de menos de 20 anos, tenho 3 alunos, e são, eu chamo eles de adolescentes velhos, assim, porque eu faço uma conversa. Eu não dou aula experimental, eu não faço aula gratuita, eu não faço nada disso. Eu marco uma entrevista de meia hora, online ou pessoal no estúdio que eu tenho na Pinheiros, e eu faço uma entrevista para saber se o cara quer mesmo aquilo e se dá match ali. Tem que dar match, cara, porque eu falo que esquece essa coisa de arrastar para cima, que eu vou te ensinar a tocar guitarra em uma semana. Isso não existe. Guitarra é antítese. E antítese, para quem não souber, é o oposto do que rola Da hoje promessa. no Instagram. É o oposto, cara. Não existe milagre. E na guitarra, muito menos. Entendeu? Então, a gente tem um perfil que se perdeu. Eu costumo dizer que quando eu fui para Los Angeles, terminando a resposta e respondendo o Heraldo e a resposta do Rafa, eu fiz 2 escolas. Eu fiz uma que foi a escola, e ali, por um acaso ou não, mas por eu ter me colocado a tudo aquilo, estar ali, estava tomando café no final do curso de 1 ano e meio. O Gambale estava, que era meu professor da classe, ele tinha um assistente, que era o Peter, que ia voltar para a Suécia. Aí o Gambale falou: André, você não quer trabalhar comigo, como assistente? Eu pago $10 a hora, quando eu precisar. Eu pensei comigo, nem se ele não pagasse eu ia falar sim, mas eu não falei isso, eu precisava da grana. Então, eu falei, pô, vou adorar. E aí eu trabalhei 1 ano e pouco, até o final, 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses com ele. E ali eu falo que foi a escola na prática. Porque eu chegava 8 da manhã na casa do Gambale, ele já estava na frente do computador, com os adates dele, comendo lá um negócio de granola que ele comia, sei lá com o quê, tomando café, e já estava produzindo. E aí eu ia na Ibanez, pegava as guitarras dele, porque na época ele estava mudando da Ibanez para Yamaha. E aí eu ia na Lesis, porque tinha que levar o adate não sei o quê. Ia não sei aonde. Ia pra JVC, levar o CD, voltar. Aí ele foi gravar o Coming to Your Senses, que é um disco maravilhoso, de 2000 acho que saiu em 2000 para 2001. Esse é um disco muito bacana. Eu acabei sendo o assistente pessoal /hold, fiquei amigo do Bob, que era o engenheiro de som. Eu pude participar de uma gravação de um disco inteiro, de um cara como o Gambale, cara, cheio dos convidados especiais, assim. Ia fazer de tudo, ia buscar comida, ia pegar o carro, pegava guitarra. Mas assim, eu tava aprendendo, eu tava vivenciando a vida de um cara que 5 anos antes era um dos meus maiores ídolos, e agora ele já tinha humanizado, porque ele tinha ficado como professor. E de repente eu tava entrando na casa do cara, conheci a mulher do cara, a moça que fazia a limpeza, os gatinhos da casa, marcava às vezes churrasco. E isso pôde me abrir, falar, então é assim que faz. O cara acorda cedo, o cara fala com marca, o cara fala com, sabe, o cara escreve não sei o quê, o cara dá entrevista assim, o cara tem um empresário, ele ensaia, ele grava um disco, ele faz um contrato. É assim que faz. Então teve a escala alterada, teve o mixolídio, teve a pentatônica, toca pentatônica menor, meio tom acima, mas também teve esse aprendizado de, é assim que faz. E isso me ensinou talvez mais até do que a escola teórica, né? Eu quero pincelar algumas coisas para justamente o pessoal de casa, tipo o programa de TV, né, entender exatamente qual é a situação real, né, do músico, né, no Brasil, tal, no sentido de maneira objetiva, a gente afinar a conversa. Então, você foi lá, estudou lá fora, foi uma ótima experiência, tanto do ponto de vista de desenvolvimento pessoal quanto técnico, beleza. Sim. Aí você voltou para o Brasil, revista. Quando eu te conheci, você não deve lembrar, mas antes da gente fazer o contato ali no Guitar Clinic, na Black Records, pro seu disco, que eu fiz a resenha, aqui em Mariporã você veio fazer um workshop num sushi, Eu lembro. Foi isso há né? muito tempo, né? É muito, tem 20 anos, né? 20 e poucos Sim. anos, né? E aí você já era visto como um cara, tipo assim, pô, o André Martins é um cara bem posicionado, renomado. Isso naquela época, fazendo uma análise, é o quê? Na minha opinião, revista, endorse, o que você fala, o posicionamento, o profissional sério, que você toca, obviamente, muito bem. Mas o meu ponto é, hoje não tem revista. Então como que o cara faz, na sua opinião? Então, não sei, porque eu não faço, né? Eu não sou um cara que vai atrás de seguidor, entendeu? Eu não posto regularmente. Eu tenho hoje mais alunos do que eu jamais tive e faço bastante produção, principalmente de bandas ou de cantores, assim, menores.
Estou fazendo mais isso hoje do que eu jamais fiz, né? E eu descobri que voltar depois, em 2022, do presencial, porque a casa, a gente está vivendo uma especulação imobiliária em São Paulo incrível. A casa onde era gig na Rua dos Pinheiros não existe mais. A casa depois onde a gente teve o estúdio com o Mozart, o Chimba, o Floriano ali na Cristiano Mas Viana, estudei não lá. existe. Então, não existe mais. O estúdio que eu tive com o Renato Candro, que é um violonista, em 2009, 2014 a 2020, na João Moura, o prédio não existe mais. E agora eu estou numa outra casa com o Liba Serra, o cantor Liba Serra, que a gente está resistindo ali. Mas voltar ao presencial, voltar a essa estrutura, foi ótimo. Hoje eu tenho os alunos que vêm da School of Rock, que era o mesmo perfil de aluno que nos anos 2000 estudava no MT, no IGT, e chegava uma hora que o cara falava, bicho, eu fiz lá, mas agora eu quero aprender. E esse aluno é muito, muito legal, porque ele já pagou uma grana, ele tem os estúdios, tem as salas, tal, mas ele não toca, ele quer aprender. Então, na verdade, o que o EGT fez na minha carreira, e agora a School of Rock faz, e eu falo isso de boa, ele faz um filtro para ver aquele cara que já teve o glamour da escola bonita, grande, e agora ele está interessado em aprender, né? Então, aí, eu não sei como, eles sempre perguntam, de alguma forma, alguém recomenda, vê um site, vê um Instagram e começa aí. Eu acho que não tem mais o que tinha antes. Tem assim, você quer aparecer, você vai ter que fazer programa de podcast, vai ter que postar Justo, eu pensei, era muito. outro tipo de programa. Ah, bom, também, mas aí não sei se vai. Enfim, né? Mas assim, porque tocar em bar, cara, não tá dando dinheiro nenhum. Então, assim, eu acho que você tem que fazer, quando você tem 18, 20 anos, você tem que fazer. Porque você tem que vivenciar as experiências de estar tocando num lugar, alguém pede uma música, você sabe essa música, não sabe, eu sei tocar, o cantor sabe, eu não sei. O cantor sabe meio tom acima, cara. Tocar em palco com cantor, assim, cantor, a cantora faz assim, e aquela música que está marcada aí na sua partitura vai ser meio tom abaixo, meio tom acima, depende da voz. Então, esse tipo de experiência, né? Você pede na Fafá, eu sempre pedi o jazz chorus, porque você não quer, e os caras sempre, você não quer o twin? Eu falei, não, porque twin de estrada é tudo zoado. Chega lá, o canal limpo não funciona. Eu quero o jazz chorus. Aí você chega lá, os caras do lugar acham que você não manja nada. Porque o que a gente queria dar o twin pro cara, o cara quer o jazz chorus. Aí o jazz chorus é o que funciona, porque você leva o seu equipamento e sabe que aquele canal limpo vai funcionar. Cheguei uma vez para tocar em Tocantins, e tinha um War Music, todo respeito, mas era um amplificador que não tinha nem canal limpo, cara. Como é que vai fazer um show de cantora de MPB e tal? Com cara, sabe? Você tem que se virar, cara. O show must go on, entendeu? Não tem essa. Você é um resolvedor de problemas. Você não pode dar mais problemas. Você não pode chegar lá, produtor, não vou tocar, meu. Você hoje, quando você vai tocar ao vivo ainda, você acompanha alguém hoje ou não? Hoje não. Hoje quando eu faço, eu tenho valorizado mais o meu trabalho. Então eu faço bastante apresentação. Até ano passado a gente tem um projeto chamado A Extraordinária Beleza do Ordinário. É um grupo de música autoral, muito bacana, com o pianista Vitor Kizil, que vai voltar agora no segundo semestre. E eu estou gravando 2 discos novos. O 1985, com o saxofonista Mauro Faleiros, que a gente está trazendo a ideia toda do mundo da década de 80 para 2025. Então, a gente fez um disco usando equipamentos da década de 80 a partir da experiência da improvisação hoje em 2025, né? E mais um disco que está sendo gravado de canções, por incrível que pareça. Eu tenho uma série de músicas que nunca foram gravadas e agora estou chamando um cantor para cada música. São projetos autorais. Eu parto do princípio que se for para investir, já que não tem retorno financeiro, eu vou investir no meu trabalho artístico. Que muitas vezes, durante a minha carreira, fazia tanta coisa que o meu trabalho artístico acabava ficando em segundo plano. Isso, de certa forma, foi um erro, mas também foi uma necessidade de trabalhar. Mas está vendo? Você acabou de dizer o que eu disse antes: circunstância, Sim, sobrevivência, mercado. sim. Porque a coisa de você trabalhar com música, você pode cair no operário. Sim. E esse trabalho operário pode até te fazer mal. Porque de repente você tem aquela via criativa que você não tem tempo e nem o dinheiro para bancar o tempo para você ser o artístico. É um Mas paradoxo. eu acho que isso ocorre em 2 mãos, né, Araldo? Assim, porque se você só ficar no criativo,
e não se É lógico, sustentar, você vai é abandonar a lógico. carreira. Mas é isso que eu estou falando. Essa desmedida da questão da sobrevivência, a É. sobrevivência sempre vence. É, Porque o você tem que cara pagar precisa. boleto. Em última Ele tem que. instância, você Então, paga boleto, cara. A gente e vive num aí o mundo tempo? capitalista. E o É, tempo para você fazer o é, criativo? você tem Você é que. que banca. É, Você não tem um patrocinador, olha, vou bancar para você 6 meses pra você ficar de boa. a gente tem sempre que separar. Eu acho que tocar com um artista grande ajuda a entender o lugar do músico. Porque a gente é artista, mas a gente também é operário nesse momento. Então, quando eu falei que a gente tem que fazer o show e vai ter que resolver o problema, é porque você é o operário, cara. É um E isso profissional. acontece se você for tocar com a Fafá, ou for tocar com o Sting, ou for tocar, né? Qualquer Só que lugar. você tem equipes. Eu, quando comecei, tinha 3 holds. Depois fui para um. Depois tiraram os holds. Aí eu fui diminuindo meu equipamento. Quando eu entrei, eu mandei fazer. Fiz uma pedaleira com flight case. Todos os pedais amarrados, uauá, com não sei o quê, pedal. Pesava 40 quilos, mas tinha hold, cara. Chegar era coisa linda, mais linda do mundo. Você saía, despachava, abria no palco. O Tom da Tom Tony fez a fonte. Cara, eu terminei usando a Podgo, que é maravilhosa, e era mochila. Porque não tem mais hold, cara. Não dá pra você carregar também e tocar e ter braço pra fazer 2 horas de show, né? Você precisa se adaptar, No né? começo ali da década de 90, eu tinha o rack, Nossa, né? Tudo MIDI, 2 caixas, 4 de bicho. 12, um carro com case, tudo, 2 guitarras e holds. Eu troquei de carro porque eu tinha mesa Bug 50-50, 50-50, 2 caixas Carvin, JMP1, Furman, acho que era Quadraveb, controlador, 2 guitarras. Eu troquei de carro, porque eu tinha um Corsa, eu falei, não cabe. Aí tive que. Comprou uma Fiorino. Não, eu nem lembro que carro que foi. Foi uma Paraty. Sabe? Porque não cabia, cara. Mas assim, era o prazer também, né? De E ter aquilo. Era o compensava. som. Compensava, pagava e era o prazer. Era o sonho da adolescência de ver o Steve Lukather, Mesa Bug, não sei o quê, e poder ver que o Scott, esses caras usavam isso. Nem eles não usam mais isso hoje. Hoje o Kemper, eu tenho Kemper desde 2019, cara. Não tem. Fala, nossa, o que dá mais giração de lâmpadas depois de modos gregos no mundo da guitarra é pedal analógico e digital. Cara, duvido teste cego. Quem fala que Kemper não é quem é ridículo. Tudo é blá blá blá, cara. É gosto. Mas dizer que não presta, você E o se que você adapta. acha do Tank G? Eu nunca toquei no TNG. Eu ganhei de um aluno, eu te falei isso um pouco antes. Ele comprou no AliExpress como é que é o nome? O primeiro? Cube Baby, né? É isso? Uhum. Isso. E ele veio 2. E aí ele me deu um. E eu achei ok, cara. Assim, eu não achei uma porcaria. Até porque custava, acho que R$ 120, R$ 150. Eu falei pra você, Rafa, né? Eu tive todas as pedaleiras. Eu tive a Zoom 9002, eu tive a ME1, GT2, GT5, a pedaleira da Korg A5, tive DG Stomp da Yamaha, tive Pod Feijãozinho, tive Behringer V-Amp, tive pedaleira da Digitec RP alguma coisa. Então, cara, nada é tão ruim que não possa ser usado para alguma coisa. Se o cara não tem dinheiro nenhum e tiver uma guitarra, um fone e um G-Tank, ele vai aprender. O G-Tank grava na Não, USB. desculpa o parênteses, mas, cara, fazendo, para o pessoal achar, eu tô brincando. O Tank G eu acho um puta equipamento pelo preço que ele tá. Puta equipamento. Pra quem? Então, assim, tem coisa muito melhor, tem coisa que talvez não seja legal. Gosto é gosto, né? A gente tem o Pat Metheny gravou Zero Tolerance for the Silence. Não sei se vocês conhecem esse disco. É um disco que ele toca guitarra sozinho com fuzz. É um disco que o Sonic Youth fala que é o disco da vida do Sonic Youth. Quem conhece o Sonic Youth sabe que não tem nada a ver com o Pat Metheny. Então, quando o Sonic Youth fala que o Pat Metheny tem um disco... E o Pat gravou um disco de fuzz, de noise, né? Eu não gosto do som, mas eu acho a atitude artística, estética do caralho, assim. Sabe, uma coisa, né? John Zorn, tem umas coisas assim que você ouve e você fala, nossa, doeu a orelha, mas é incrível. Então,
às vezes pode ser usado para sair, ser disruptivo, essa coisa de que tem que ter o drive. Cara, quando a gente gravava trilha para propaganda, às vezes o cara não aprovava porque ele queria um som mais azul. Aí eu falei, mas um som mais azul? Eu queria um som. Demorou 6 horas para entender que o som azul que o cara queria era um acorde sus. Era um sol sus 7, 9. Era um Asus. É um A sus. Não esqueça quando o cara pede revérbero de montanha. Você tem que usar o lógico, entendeu? Então, de repente, às vezes o Tanque G pode ser no erro do DA, do AD, DA, você descobre que tem um chorus, que tem uma sujeira, que é um chorus que o Scofield gravava nos anos 80. O Scott Henderson usava o chorus da Arion, que custava $40, e hoje no eBay custa uma fortuna porque virou... E é uma porcaria, mas ele gostava. Então, cara, assim, às vezes esses equipamentos, eles são disruptivos no sentido, eu quero produzir alguma coisa que não seja o mainstream, que não seja aquele som lindo de shimmer. Nossa, esse negócio de shimmer, que ninguém aguenta mais, aquele reverb de montanha, que fica, parece que o cara tá na caverna, né? Cara, então, assim, todo equipamento tem um potencial, né? Essa disputa, assim, de o melhor para quem? O melhor para quê? O melhor para a empresa que vai vender, né? Agora, para você usar, cara, hoje em dia, cara, eu sou fã de tecnologia, sempre fui, mas eu também adoro amplificador valvulado. Eu usar o Guitar Rig, às vezes eu uso o Guitar Rig, é mais fácil. Eu levo o MacBook e toco com uma interface iRig, USB-C, que é incrível, que não tem latência, e eu uso o Guitar Rig. Mas não quer dizer que eu não goste de um JTM 45, por exemplo, que eu acho um ampli incrível, um combo incrível da Marshall. Agora, eu acho que você tem que ter tocado no JCM 800 na vida para saber se o JCM 800 da Black Box ou de sei lá do quê. Porque o que acontece hoje é o simulacro. Os caras emulam coisas que eles nunca tocaram num real. Então, esse som de twin aqui da Cortex é incrível. O cara nunca tocou num twin, cara. O que ele tá fazendo? Pode ser um som muito bonito, mas qual que é a sua comparação, né? Então acho aí que você está falando da experiência, né? Então a gente está experiência. trazendo aqui algumas palavras, né? Que eu acho que são importantes. Experiência, vivência, compartilhamento, convivência, experimentação, né? Rede social orgânica, se encontrar, né? E eu acho que, trazendo aí para a questão da corda bamba, eu acho que é o cerne do negócio, tudo isso que a gente está falando é assim, existia um tipo de trabalho, que existia uma remuneração, que quando você adquiria um equipamento desse porte, em alguns meses você pagava. Alguns shows, às vezes, Heraldo. Às vezes Resolvia 2 a shows parada. pagavam. É isso que eu estou falando. Então, o investimento de você ter um equipamento super top, ele era justificado. E na década de 80, que eu lembro muito, eu conheci pessoas que tocavam mal, mas tinham o equipamento e ele era contratado por isso. Sim. Então o cara tinha uma Fender, tinha um negócio lá, ele tocava mediano, mas ele tinha um equipamento e você tocava melhor e tinha um equipamento mais ou menos. Você tirava o som, mas ele não tinha o status, o cara não te chamava. Então, quer dizer, você chegava lá com a Armani e um imbecil, você era contratado. Você comprava ali um... Era um divisor de águas, né? Ele era, porque era raro, não era todo mundo que tinha problema de importação, isso começou a melhorar na década de 90 e tal. Então, de novo, a gente está falando de uma outra realidade, de uma outra demanda, de uma outra consciência mercadológica, que hoje você vai fazer o quê? Você vai comprar um equipamento desse tamanho, desse porte, desse custo, e a justificativa você vai melhorar o teu ganho. O camper está sendo vendido, o camper que eu tenho, o Power Rack, com a pedaleira, tem gente vendendo por R$35 mil, cara. Eu não paguei nem um terço disso. Para eu justificar gastar R$35 mil num negócio, eu vou ter que ganhar um cachê bom. Outra coisa, eu vou levar um camper, mais uma caixa, a Camper Cone, que custa mais 5 pau, R$40 mil, para ganhar R$200, R$300 no bar. Esse é o ponto da corda bamba, porque tem a corda bamba reversa, né? Porque o músico, ele que eu cria, vou fazer isso?
Pra O quê? músico Então eu vou levar parece um que tanque tá... G, cara. Eu vou comprar um tanque G. Eu, no caso, comprei uma Pod Go, que na época, Resolve. nos finais dos anos, e é incrível. A Pod Go, cara, a Line 6 só não chama a Pod Go de Mini Helix porque eles não querem. Porque eu tenho alunos que têm a Helix e a gente compara, é a mesma coisa. Tem menos efeito simultâneo ao mesmo tempo, o processador é um pouquinho. É uma Helix Mini, é só isso. Eles mercadologicamente não quiseram chamar de Helix. Cabe na mochila. Mas, sabe, eu não vou. Ah, o camper fica em casa. Fica, cara. Eu uso para gravar, para me divertir, para fazer minhas produções, Então, para o mas meu você vê, prazer, o né? propósito de você ter comprado ela não está mais associado diretamente ao mercado. É Não. questão de trabalho. Né? E aí, Porque aí entra o artístico, talvez, no negócio, de um desejo. Eu tenho. Heraldo, olha atrás de você. Você tem mais guitarra do que você precisa. Quem é que precisa de mais de 2, 3 guitarras? é Eu tenho, lógico, isso aqui né? é patrimônio histórico Só que a da gente vida, quer ter. A gente neto. vira e mexe, acontece de você ter uma que troca uma Les Paul. Você não precisa, cara, mas você também faz essas concessões hoje porque você é o que você veio sendo, né? Você é produto da sua história. Então, e isso que entra no que o Rafa fala. Como é que faz isso se você tem 18 anos hoje, 20 anos hoje? Sendo que, ironicamente, é muito mais fácil ter acesso a informações hoje do que era na nossa época. E talvez esse seja um dos problemas. Porque o tecido humano, ele precisa de embate. Cara, aí eu acho que o politicamente correto, que começou no certo e estragou no meio do caminho, né? Porque tem um monte de coisa que o politicamente correto, quando começou nos anos 90, tinha razão. Nos anos 2000 tinha razão. Não pode fazer piada disso. Não deve, tá errado. Mas quando você facilita... Quando um professor não pode mais chamar a atenção de um aluno na classe... Ninguém tá falando que vai pegar pedaço de madeira para bater como fazia na época dos nossos pais, nossos avós. Não é isso. Mas, cara, tem que ser duro, tem que estudar. Bicho, não pode ser, tem que levar bronca, cara. Você tem que saber que quando você vai pra quadra na hora do lanche, vai ter bullying, você tem que saber se virar um pouco. Tá errado fazer bullying. Mas também saber se virar, se impor. Ninguém tá falando que vai sair na briga todo dia. Mas socialmente você tem que saber, sabe? O que você falou? São Como é que é? Não. superações. São Você tem que superações. superar. E Desafios. isso forma uma coisa que eu acho que hoje também a contemporaneidade não tem mais, que é esse facilitador. Ninguém vai mais pra rua. Eu jogava bola na rua, né? Que molecada que joga bola na rua hoje? Você tem que ir para um Só na clube, periferia. Periferia, a condomínio, vai galera para joga. condomínio fechado e registro facial, você sabe? Então, isso tem a ver com o mercado que é hoje. As pessoas não saem mais de casa, não se encontram mais. Eu comecei a ter banda com 13 anos de idade, comecei a tocar violão com 11. Com 13, ganhei uma Golden, guitarra Golden, um pedal Interlude Heavy Metal, que era da Cardeal Arco Verde, a lojinha da Interlude, que eu chamava de Super Colmeia. Você mudava o power chord quase no... bzzz. E tinha um Micassin, cara, que o Micassin era uma imitação do baguinho da Giannini. Da Giannini. E eu ia Pra um cara funcionar, tocava você tinha que bater bateria. em cima. Mas tinha um amigo meu da escola, o Maurício da quinta série, que não sei o que, juntava na casa. A gente fazia um barulho do caramba, mas... Era divertido cara, pra caralho. divertido, vivenciando, aprendendo. A gente foi gravar no estúdio do cara, que era do Cavalo a Vapor, Q57, lá no Jabaquara. Quando a gente foi gravar, primeira demo tape era uma coisa que se chamava na época, vamos fazer uma demo, que era uma fita demonstração. Não tem nada a ver com demônio, né? É demonstração. E o cara do estúdio falou, gente, vocês afinaram? Aí a gente olhou um pra cara do outro, assim, vocês não trouxeram afinador? Ninguém tinha afinador, a gente usava a orelha, né? Mas não tinha afinador. Eu lembro que quando eu ganhei a primeira guitarra de verdade, foi uma Holdstar 2 da Ibanez, com 15 anos, eu cheguei em casa, abri o case, eu olhei assim e falei, como que troca a corda dessa guitarra? Era uma guitarra que tinha Floyd Rose. O cara nem sabia o que era Floyd Rose, eu também não sabia, eu nunca tinha visto uma Floyd Rose ao vivo. Aí eu fiquei um mês tentando não quebrar a corda, porque eu não sabia como trocava. Eu demorei 6 meses, eu achei que eu tivesse quebrado a guitarra, que sem querer eu apertei um botão e eu vi que ele subiu, o knob. E eu percebi que o som ficou mais fraco. Eu falei, cara, estraguei a guitarra. Puta que pariu, estraguei a guitarra. Aí, com muito cuidado, eu apertei de novo e vi que ele desceu e voltou o som. Aí eu falei, cara... Aí apertava assim, ele subia e ficava mais fraquinho.
e apertava de novo, ele descia. Era um push-pull, que transformava o humbucker em single. Não estou dizendo que é correto, o melhor era se alguém tivesse me falado o que era. Mas essa experiência de como regula um flanger, de como regula um delay, como que você ia no ouvido, você ia atrás, através da experiência, com amigos ensinando. Com gente tocando, vamos fazer shows, cara. Quantos showzinhos de adolescente a gente fazia de ônibus, voltava no Fusca do amigo, 7 pessoas no Fusca. Cara, a gente aprendia passagem de som, afinação, equipamento. Não pode tocar alto senão dá microfonia. Não pode fazer isso senão não sei o quê. Então, você vê, aí eu trago de novo a questão da especialização por circunstância, aprendizado por circunstância, e tudo isso alimentado pela autonomia, poder de decisão e convivência. A minha E dissertação resolver de problema, mestrado, Heraldo. E resolver, no é isso fundo, que eu ia resolver falar agora. problema. A minha dissertação de mestrado foi sobre autoaprendizagem de guitarra. Então, o que rolou? Eu estava fazendo uma pesquisa com jovens em 2014, mudou os meios, mas a situação sempre é a mesma. Necessidade, autodirecionamento, e o cara vai atrás, proatividade, etc. Então, existe sim uma seleção natural que esse cara, esse indivíduo que não tem essa autonomia, ele não vai. Ele não vai entender, porque uma outra coisa também que eu acho muito poderosa para essa conversa, ninguém se torna músico imaginando uma carreira financeira. Não. Senão eu tinha ficado na propaganda. Não tinha saído de... Eu estava no lugar da grana dos anos 90. Agora, hoje, quando a gente fala, né, com essa pergunta do Rafa, como que é que nasce esse sonho, né, de se divertir tocando música, fazendo, e aí ele descobre que talvez dê para ganhar uma grana. A pergunta de $1 milhão, valerá a pena como a gente viveu? Não, cara. A palavra, infelizmente, é não. Que nem eu falei para o meu filho, eu falei assim, você quer seguir? Quero. 2 profissões. Músico e mais uma. Você tem que ter 2 miras, porque em algum momento, antes mas era o contrário. Hoje, o cara vai começar a tocar, ele não vai conseguir sobreviver, velho. Não vai ter uma grana mensal. A não ser que ele tenha alguém que abra as portas de algum lugar, assim, que com 20 anos, alguém tem um estúdio que... Eu nem sei se existe Não mais tem, isso, né? mas isso que você falou, isso que você acabou de falar, não existe, cara. Não tem esse lugar. Eu mesmo tive que dar uma força para ele. Todo mundo teve seus padrinhos. Claro. Eu tive que voltar a tocar na noite, porque ele estava com 17. Quem ia acreditar no moleque tocando batera com 17 anos em 2018? Eu voltei a tocar, me inseri de volta para tocar por aí. E aí ele foi aprendendo o ofício por 6 anos. Agora ele vai fazer 24. Pô, Patrick é um super batera, super compromissado, falou, tá feito, toca pra caramba, tem o carro dele, tá beleza, tudo ok. Aí eu falei, chega, tô fora. Tem o caso, eu tive um aluno lá no Souza Lima, na pós, e ele tem 2 filhos, o pianista e o baixista. E eles têm uma escola super bacana lá em Santo André. Então, assim, esses meninos que estão com 23, 24 anos agora, estão dando aula na escola do pai. Então, assim, às vezes você vai ter alguns lugares, assim como o seu filho, os filhos do Kim, de outras pessoas que dão esse... Porque tem também a questão que na nossa época, eu sou o primeiro músico da minha família. Meu pai era músico amador, meu pai teve banda na Jovem Guarda, chegou a levar música pro Roberto Carlos aqui na Alameda Santos, sabe? É uma coisa... Mas nunca viveu de música, nunca estudou, não tinha oportunidade, meu pai tinha que trabalhar. Ele não teve o que eu tive dele, que era um pai que entendia o que era essa coisa da guitarra, né? Mas ele me ajudou da forma que cresci com 5 anos de idade, eu tinha um verbo em casa que eu falava, pai, eu quero fitar. Fitar era a criança falando para ele, assim, eu quero fazer uma fita, quero playlist. Aí meu pai pacientemente chegava num sábado, no domingo, sentava comigo, eu mostrava disco por disco, você quer essa? Gravava numa fitinha essa. Fazia uma playlist das músicas que eu escolhia, e eu ficava com aquela fita um mês e pouco, pai, quero fitar de novo, quer dizer, quero um novo playlist. E isso é incrível você ter acesso a isso quando era criança, porque você vê seu pai tocando violão, você vê escutando música, né? Tinha Caetano, tinha Dylan, tinha não sei o quê, James Taylor, tinha Gal, Maria Bethânia, e você fala, pô, isso aqui é legal,
diferente, tem esse violão, mas tem a guitarra. Aí eu tinha um tio mais jovem, que aí começou a apresentar Led Zeppelin, e Queen, e Rush, e Hendrix, né? Aquela coisa, Hendrix, com 16 anos escutei Hendrix, achei horroroso. Falei, cara, você não consegue entender. Você tem esse processo de entendimento. Você chega no Iron Maiden primeiro, para aí chegar no Led Zeppelin, para aí chegar no Jimi Hendrix, para aí chegar no João Gilberto. Mas você ia entendendo, e conforme você ia melhorando, você fala, nossa, eu lembro que a primeira vez que eu toquei um acorde meio diminuto, eu falei, meu Deus do céu, quem que vai usar isso para fazer música, um acorde meio... Porque você está acostumado com power chord, aí seu ouvido vai acostumando, você vai aprendendo aqui também, não é só no papel, ou hoje não é só no arrasta para cima. Você vai aprendendo essa erudição de forma orgânica. Aí quando você chega numa escola como lá o GIT ou o Lama, que tem o ear training, que aí o cara toca um acorde, aí você consegue sobreviver no ar, né? Não do nível, quando eu cheguei lá, eu tomei uma surra de ear training, tomei uma surra. Mas aí eu fui fazer a lição de casa no tempo livre, ia atrás, pegava o piano, gravava exemplos, né? Cara, você tem que ir atrás. Como faz isso hoje? É a pergunta de mais de 1 milhão de dólares, 1 milhão de bitcoins, né? Mas vamos lá, queria fazer duas perguntas, assim, ele bate bola para resolver. Eu acho que para pontuar essa questão é o que eu falei, né? Marketing, empreendedorismo, todo profissional tem que saber, tá? Absolutamente todo profissional tem que saber. Não importa a função, não importa o que faça, tem que saber. Uma pergunta para conectar na outra. Por que você optou por focar na área didática, educacional? E como você vê a carreira do André Martins daqui a 5 anos? Ótima pergunta. Marília Gabriela baixou aqui agora e... De forma rápida, vai. Você tá pedindo o tempo todo para ser conciso e eu falo pra caramba. Não, pode falar quanto quiser. Eu não escolhi a carreira didática, eu acho que eu sempre tive na cabeça, e o Gambale me ensinou isso, o Gambale falava, nunca faça uma coisa só na música. Né? Nunca só toque com o artista, ou nunca só ensine, ou nunca vire só um cara de estúdio. Ele falou, faça 2, 3 coisas. E aí eu cheguei de volta dando aula, fui convidado para revista, tinha um trabalho instrumental solo, fazia bar, no mínimo fazia umas 4 coisas diferentes, né? Cheguei a ter burnout, cara. Ia dormir 3 da manhã, acordava 8 da manhã. Cheguei a ter burnout de trabalhar, né? Produzir método, dar aula, gravar, ir para cover guitarra, voltar, dar aula em escola, tinha funcionário. Fui aprendendo o que é ser... Fui no Sebrae fazer curso lá em 2000, não sei o quê. Fui entender, né? Trocava de contador, porque um contador não queria fazer de um... Sabe? É corda bamba o tempo todo, cara. Né? Corda bamba no tempo todo. Você chega... O Brasil é um lugar que às vezes o contador fala para você, não, melhor você não fazer certo, faz errado. Eu sou um cara que quer fazer certo o tempo todo. Sabe? Umas loucuras, assim. Então aprendi tudo com o carro andando e trocando pneu. E em algum momento... você vai parando e vai resolvendo. Então, a saída da guitar player, da cover guitarra, aí fui para guitar player. Ali eu só virei colunista, fiquei alguns anos na guitar player como colunista, até o fim da guitar player. A gig fechou, fui dar aula particular lá com o Moza, na casa da Cristiano Viana. Então, eu fui focando. Comecei a tocar com a Fafá, eu queria uma experiência de sideman, de um cantor, uma cantora maior. Cheguei no fim da festa nisso, né? Sempre falo, assim, que os caras lá, o Renato, o Tico, que estavam com ela desde os anos 80, se ainda tinha dinheiro quando eu entrei, nos anos 80 e 90 era muito mais dinheiro, cara. Era temporada de Canecão. Quinta, sexta, sábado, domingo, durante 2 meses no Canecão. Quinta, sexta, sábado, domingo, durante 2 meses no Palace. Quinta, sexta, sábado, domingo, sabe? Era temporada. Hoje se faz um show ou 2 e olha lá, né? Então tinha muito dinheiro, o cachê era alto, tinha constância. Então também foi me adaptando a esse mundo que estava em constante movimento. E eu acho que a partir da pandemia sobrou as aulas, né? Gravações e aulas. Eu me especializei um pouco também na área, eu sempre gostei de estudar. Tive um mestrado que eu comecei em 2006 que foi péssimo, uma experiência. E aí em 2012 voltei para a USP. E aí eu fui estudar, me especializei em improvisação musical, tecnologias, conceitos, coisas que são os buracos que eu não tive, né? Então, fui conhecer música contemporânea no mestrado, doutorado, né? E acho que a cadeira didática, de alguma forma, eu devo ter algum talento para isso, de ensinar de um jeito que não é, eu chamo de aula personalizada, porque eu nunca gostei do método
antigo lá do IGT, de apostila, módulo 1, módulo 2. Eu não faço isso. E, de certa forma, eu recebo alunos sempre com muitos níveis Eu tenho alunos que são profissionais, semiprofissionais, alunos que são hobbyistas, e todos eles, independente se vivem ou não, se querem viver ou não de música, querem tocar, querem aprender. Então, eu tenho aluno que estuda 30 minutos por semana e tenho aluno que estuda 5 horas por dia. E aí eu personalizo, porque o material é o mesmo, cara. Ninguém precisa fazer aula hoje para aprender escala pentatônica, shape de arpejo, campo harmônico, modos, os famosos modos gregos, gregorianos, sei lá, modos, basicamente. Você tem que fazer aula, se você quiser, para entender isso, como que isso é usado na sua vida, para aquilo que te serve. Né? Então, de alguma forma, eu, talvez organicamente, talvez por ter sofrido lá nos anos 80, para tentar aprender aquela sede de querer aprender, ninguém explicava, eu fui sendo um facilitador desse enorme potencial de material para uma coisa mais personalizada. Então eu me considero mais um mentor, é que essas palavras vão ganhando conotações muito negativas a partir da Coach. pandemia. Isso aí é horroroso, né? Não deveria ser, né? Antes era o personal trainer. Mas eu considero mais isso Ó, do que, né, alguma outra coisa. cuidado que o Nery Marshall vai se ofender, hein, pessoal? Então eu acho que é isso. Agora, sendo sucinto, assim, como eu me vejo daqui 5 anos? Cara, me vejo fazendo o que eu faço. Como disse, eu conhecendo novas coisas, né? Você sabe, eu fiz o seu curso lá em 2021 de professor de música digital. Até hoje eu não lancei um curso online, eu não resolvi isso dentro de mim, assim, não equacionei isso de uma forma que eu achava que fosse condizente para o que eu quero. Eu me vejo talvez, não sei, eu não sei se mais digital e menos presencial, não sei se meio a meio, como hoje eu tenho mais ou menos 60% dos meus alunos presenciais, 40% online. Eu acredito que em algum momento eu saia de São Paulo também. São Paulo eu acho que está sendo saturado. Isso não deve acontecer em 5 anos, deve acontecer depois. Quero outras perspectivas também para mim. Então não sei, assim, eu me vejo fazendo isso, o que eu faço. Se a gente parasse para perguntar em fevereiro de 2020, como você se vê daqui a 5 anos, o cara ia ter um meteoro que ia acontecer 30 dias depois, chamado Covid, né? Então a gente não sabe como que vai ser essa geopolítica que está hoje, muito louca, né? Pessoas muito loucas que ganham eleições que nem o Trump, que muda toda a estética. Você não sabe, o mundo está muito de narrativas. Então eu acho que o mundo vai mudar muito em 5 anos. Eu tenho uma opinião que a gente está vivendo um fim de um momento histórico que não é, talvez nem a nossa geração consiga entender isso. É uma coisa aí de 40 anos, 30 anos talvez. Mas eu acho que a gente vai se adaptar. Eu acho que eu tenho um nicho e eu mantenho esse nicho e cultivo ele. Então eu espero que esteja conversando com vocês, talvez pessoalmente também, né? Podemos gravar uma próxima entrevista presencial, né? Juntos, né? Que isso também é um benefício da tecnologia. Estamos cada um em um lugar, mas também é legal se encontrar, né? Então, eu espero estar fazendo o que eu faço de uma forma ainda melhor. Agora, eu não tenho a mínima ideia de como o mundo, como política mesmo, né? Em 5 anos vai estar, cara. Eu acho que 5 anos é muito pouco tempo e muito tempo dado o que a gente vivenciou nos últimos 5 anos, por exemplo. O mundo de 2020 não é o mundo de 2025. E a inteligência artificial, né? a inteligência artificial é a cereja desse fim de sistema, onde você não vai ter mais gente empregada, mas precisa de gente empregada para continuar consumindo. Então essa equação que você ainda não tem a resolução. Porque se não precisasse de gente consumindo, a inteligência artificial já estava mais forte do que está hoje. Mas ainda se necessita que as pessoas continuem comprando, porque é assim que funciona o sistema que a gente vive. Então, o quanto disso vai andar, o quanto disso vai equacionar, eu acredito que quem vai sobreviver seja as pessoas que façam um trabalho mais orgânico, mais nichado, cada vez mais. A gente vê isso na música. E como vai se dar essa sobrevivência, cara, eu adoraria saber. Eu deixo a pergunta para vocês. Eu não sei se eu, hoje, com 18, 20 anos, conseguiria entrar no mercado de música profissionalmente. Com certeza eu ia querer tocar, eu ia comprar o Tank G, depois a Podgo, a Helix, o Kemper. Mas o Rafael já sabe a resposta, né? Mas de novo, cara, acho que talvez muita gente queira tocar, mas não queira viver de música.
né, Eu tenho uma previsão. Eu acho que todo mundo vai virar amador. amador. É, Eu acho que a profissão de músico ela não vai ser mais remunerável. terão os expoentes Mas mas a gente vai ficando, a gente vem de a gente é o fim da cauda, entendeu? é porque eu acho que assim, uma coisa que tá assim, me incomoda muito é o fato das pessoas que trabalham com música não ter mais prazer de fazer música. Eu falo até que para marcar um churrasco já dá treta, imagina marcar um ensaio. Não, tá complicado, cara. Era muito mais fácil isso antes, porque Entendeu? a Porque rede tem uma social era satisfação. analógica, né? Ela era satisfatória, né? Por mais que era um A encontro. gente Então, quer gostava, dizer, a gente ia tomar cerveja depois do ensaio. Ah, vamos comer uma pizza, vamos comer uma esfirra. porque a minha Ixi, questão é assim, se você não tem relações humanas é. normais, como que você vai montar uma banda? Não Isso é é? um problema que ultrapassa o campo. Você não consegue mais ir no banco, porque não tem mais agência. Você não, né? Você tá na farmácia, o cara quer te dar o desconto, você tem que comprar no app na frente dele para você. Então, isso tá gerando uma fissura na forma de viver. Né? Isso é muito maior do que o mercado de música. Isso é uma forma de viver. É tirar Agora, alguém de dentro de casa, você quase tem que pagar para ela. e Para o ir te ver prazer de. tocar. Isso tem a ver com o prazer de viver, cara. Eu escolhi a música porque é a coisa que me dá mais prazer na vida. Em algum momento, lá nos meus 20 anos, eu falei: como é que vai ser a minha vida se eu não tocar? E eu não conseguia conceber isso. Hoje já é uma questão que povoa nossas mentes, né? Né? Eu não conseguia conceber. Então eu falei: eu não sei. Eu não sabia se ia dar certo. Mas eu falei: no mínimo, eu tinha 22 anos. Eu falei: cara, quando eu fui com 23. No mínimo, eu fui ficar um ano, fiquei 3. Então eu falei: no mínimo. Se tudo der errado, eu volto falando inglês, uma experiência ter morado fora e recomeço aqui na propaganda, né? Então eu apostei. Falei: cara, eu tenho que apostar, a gente tem que fazer apostas na vida. Não existe segurança, assim, não existe certezas, em qualquer área, assim, né? Agora, esse mercado, como outros mercados, ele tá mudando e vai mudar mais, e a gente não sabe como vai ser a inteligência artificial daqui a 5 anos, Rafa. Com Sabe como vai poderio. ser daqui 6 meses? Nem Não, isso. o poderio tecnológico. Você não viu? Ontem eu estava lendo no jornal, olha que legal, papel. Eu estava lendo que a OpenAI, é esse o nome do chat Isso, GPT? isso. Eles fizeram uma pesquisa. Isso que a gente lê é só um pedacinho do que deve ter rolado. De cada 10 vezes que estão pedindo para o chat GPT ser desligado, 7 vezes ele se recusa. Ele fica tentando enganar o cara. Não precisa dizer que o que era ficção está quase virando realidade, né? Tem essa história aí daquele Claude. Sim, o Ele Cláudio, já vi o Cláudio. bateu boca, né? É. Fez ameaça. Não, a única coisa que a máquina precisa, seja qual máquina, é energia. A gente Para vai ter ter a energia. crise elétrica ferrada. Não, qualquer energia. Solar, mas para ter energia precisa ter o quê? Precisa ter meio ambiente, precisa ter planeta. Qual que é a única coisa no mundo que destrói o planeta? É o ser humano. Quanto tempo você acha que vai levar a máquina para entender que para ela viver, ela não pode deixar o ser humano destruir a água? Matrix. Eu tenho uma boa impressão que a gente vai mudar isso. Mas eu acho que em 5 anos, muita água vai rolar ainda, cara. Mas muita água vai rolar. Entendeu? Outro dia eu e o Rafa tava falando de inteligência artificial, ele trazendo a ideia lá na mentoria no começo do ano passado. No começo do ano passado, você viu o que aconteceu aí com o lançamento do Google? Vi aquele V83. Surreal. Sim. Surreal. Mano, aquilo é inacreditável. É inacreditável. Até a coisa do Suno, tem um cara que eu tô seguindo, que ele pega uma gravação com violão e voz, que agora tem uma função que chama cover. Sim. Você manda para o Suno uma levada qualquer, mal gravada, tudo, e fala: me dê ideias. Ele troca a tua voz, põe uma outra voz, pega o violão, acrescenta acordes, dá sugestões, você põe letra. Mas tudo isso ainda está no nível algorítmico. A hora que isso não ser mais algorítmico e ser uma inteligência, porque a inteligência é ainda muito aspas. Demais, cara. Mas tá aí, vai Não, mudar. André, não, olha esse View 3 aí, cara. Void 3, você faz um jornal da sua casa, é só dar o prompt. Um jornal perfeito.
Incrível. Entrevista, tudo é bizarro, Eu entendeu? tenho um aluno que está me ensinando, assim, até 6 meses atrás eu não estava entrando muito, agora eu estou usando mais para ver qual é que é. E realmente, para quem sabe, você realmente consegue extrair coisas. Ele coloca, por exemplo, ele me convenceu nesse exemplo. Ele colocou o som de violão do Sylvan Luke com o Birella Green, ele tem um Godin, e aí ele falou, esse é o som eu tenho um Godin, ele pôs o som do track do YouTube, Spotify, não lembro, no Gemini. Aí ele falou, eu tenho o mesmo violão, e eu quero saber que equipamento que eu preciso ter barato no Brasil hoje disponível para ter um som parecido. O Gemini deu, compre um equalizador assim, não sei o que, um plugin assado. Aí ele começou a refinar. E qual a regulagem do equalizador que eu tenho que fazer? Qual a regulagem do reverb? Uma conversa de 60 minutos, dando exemplos. Aí ele gravava, botava no Gemini de novo, gravava, botava no Gemini de novo. E aí ele me mandou o final do som de violão dele. É o som do Sylvan. Cara, é impressionante. Você falou do jornal, um amigo meu fez isso aqui para mim. E hoje, no nosso programa, Heraldo Paarman, um dos maiores guitarristas que o Brasil já viu. Mano, no dia que lançou, ele fez essa piadinha e me mandou. Aí você fica branco. A verdade não é mais a verdade, né? Assim, não que pelo amor de Deus, você é um dos guitarristas. Eu digo assim, a gente vai ver o Lula, a gente vai ver o Bolsonaro, a gente vai ver o Trump. Não, cara, a gente vai ver eles falando coisas. Ganhou uma instituição agora. A verdade é relativa, virou uma narrativa. E não importa mais a verdade. Importa você fazer um vídeo com alguém falando uma coisa, você dispara isso, depois de 400 milhões de pessoas virem, né? Que nem aquela seguidora lá que foi no congresso do IBET, ela tinha 400 milhões de seguidores, sendo que no Brasil tem 220 milhões de pessoas. É uma coisa louca, assim. São parâmetros que a gente não consegue mensurar. É fake, é tudo fake. Mas o que importa, então, isso é um problema sério, né, que ultrapassa o nosso mercado. E aí, voltando ao ponto, né, da nossa conversa aqui, né, na real, né, assim, cara, o mercado, as empresas vão tentar usar isso, então as pedaleiras vão continuar saindo com cada vez mais updates desnecessários, com cada vez mais mudanças, assim. O que importa, a China está produzindo coisas incríveis a um custo que inimaginável, mas para que as pessoas precisam de tudo isso? Para tocar? Não é para tocar. Para gravar disco? Não é para gravar disco. Para ganhar view e like? Talvez seja para isso, mas assim, acima de tudo isso, a pergunta que fica é: você quer viver a música na sua vida? Você quer viver tocando? Você quer aprender? Você quer investir seu tempo para tocar, para estudar, para aprender, para gravar, para ensaiar, para ler partitura? Porque isso é um diferencial. Quando eu voltei lá, eu era um dos poucos caras que lia partitura. Tudo isso que a gente está falando, André, é em cima de um modelo de demandas que não existem mais. E se existem, são muito pequenas. Então, estão tomadas, já estão tomadas, né? Quando a gente fala de futuro mercadológico, ele é completamente, assim, não dá para ver. O mundo é imprevisível. 5 anos é pouco tempo e muito tempo. Já começa assim, o mercado fonográfico. Quando ele começou a cair, já dava um indício de que o negócio não ia ser mais como a gente eu ganhava bem com o disco. Depois, a época do iPod, a Apple pagava 80% para o artista. Era 99 centavos de dólar uma faixa, ficava 20% para eles, 80%, ou R$ 9,99 o disco. Ou seja, cada disco que eu vendia no iTunes, eu ganhava $8. Cada faixa que eu vendia no iTunes, eu ganhava $79,80. Cara, eu ganhava uma grana. A minha último pagamento do Spotify dos últimos 3 meses, eu tenho 6 discos. Foi R$17,39. Cara. Como vai viver com isso? Então, eu acho que toda essa conversa aqui, que eu acho que é importante para quem está assistindo, é que a gente tem um legado e uma vivência de um mundo que ele não tem como voltar. Não volta, mas já era, passou. E a grande pergunta é: o que é trabalhar com música 2025 para frente? Porque eu acho que ninguém consegue responder. Mas aí qual é a escolha? O cara vai apostar numa coisa dessa? Eu acho que tem que envolver o prazer. Bicho, a gente está vivo para também ter prazer, né? Então, assim, vai ser uma negociação pessoal
entre o que é viver para você, mecanicamente, e o que é viver também com satisfação pessoal. Aí não tem O jeito, problema né? sempre é a sobrevivência. Que eu Até, amo isso. desculpa só pegar o gancho, já que você vai falar uma coisa importante. Sintetiza pra mim. Vale a pena viver de música no Brasil hoje? Para mim, sim, eu vivo bem. Tudo que eu tenho hoje, que eu conquistei materialmente, eu conquistei através da minha carreira, trabalhando com música de diversas formas, tocando, gravando, ensinando, produzindo, clínica, workshop, masterclass, tudo, todas as formas, escrevendo, sim. De novo, eu venho de um lugar que não existe mais, né? De um mundo que não existe mais. Agora, a coisa que eu queria falar é que esse mercado nunca foi tão grande, porque no fundo, cara, isso é uma coisa polêmica, tá? Não é você que escolhe a música. Eu acho que a música escolhe você. No fundo, a vocação, quando você tem um negócio aqui dentro que você tem isso, e não é todo mundo que tem isso. E hoje a gente tem essa ideia de que milhares de pessoas vão conseguir entrar. Não vai, nunca foi assim, né? Então, além de todas essas dificuldades, no fundo, tem uma coisa que é uma relação que chama de espiritual. Você sabe que eu não sou nada esotérico, mas chama de vocação, chama de karma, chama de do que quiser. Tem uma relação que é mais etérea do que a materialidade. Tem que pagar boleto, tem que pagar condomínio, tem que pagar, tem que viver. Ninguém tá falando que você vai pro Himalaia para tocar violão meditando, não é isso. Mas existe uma chave em algumas pessoas que vão falar, eu quero isso para minha vida. E elas vão tentar, e talvez algumas consigam, talvez outras não, mas não é todo mundo que vai conseguir. Porque esse mercado é muito cruel, cara. Essa que é a verdade, sempre foi. A gente já viu ensaios, já viu gente que sai chorando de estúdio, xingamento de artista, que porcaria, que não sei. Sempre foi assim, cara. E o mundo não permite mais isso, porque senão dá um monte de processo, enfim. Então eu acho que é muito lá no fundo mesmo, só vai ficar fazendo isso quem tiver essa chama de alguma forma dentro dela. E ela vai se traduzir de alguma forma, né? Como para mim, para o Rafael, para o Heraldo e para tantos outros nossos amigos e amigas que caminharam nesse sentido, né? E a gente vai se adaptar, cara. É mais do que uma nova revolução industrial, é mais do que uma nova revolução tecnológica, é mais do que os nossos pais, nossos avós e bisavós viveram. 5 anos hoje é 50 anos de 100 anos atrás, se não for mais, né? Então a gente vai se adaptar. Acho que adaptação é a palavra que sobra. Pessoal, então é o seguinte, ó, a próxima entrevista vai ser o Heraldo. A gente vai falar aí das histórias dele do Traje a Rigor, do 90s Rockstar aí que eu brinquei no canal. Então, pessoal, então é isso. Tá aqui a opinião do André. Eu sei que a gente está formatando ainda, estamos testando o formato. A gente vai trazer muitos outros convidados, como o Heraldo. Cada um de uma área diferente da música, né? O André tem essa carreira didática aí de vários anos, livros, aulas, revista, tal, muito bacana. O André não tem curso, mas eu vou deixar aqui na descrição o link para o Instagram dele e para aulas. E o Heraldo tem 2 produtos, né? Tem um e-book e tem um curso online. Isso, Eu vou deixar o aqui na Rock na descrição Prática também. e o e-book comemorativo aí de 40 anos de aula. Depois a gente fala mais desses produtos na sua entrevista, né? Mas Legal. quem quiser adquirir, material recomendo aí muito bom, né? Anos e anos de experiência tocando rock aí, tá à disposição para vocês, tá bom, pessoal? Então, brigadão. Gratidão, Valeu, André, galera. gratidão, Heraldo. Até a próxima. Obrigado, Rafa. Obrigado, Heraldo, Valeu, pelo André. convite aí. Foi um papo ótimo. Obrigado. Prazer. Valeu. Valeu, Abraço valeu, a todos Rafa. aí. Valeu.